Alô, galera! Paulo Turra assume a equipe do Santos nesta segunda-feira, depois de mais uma derrota diante do Flamengo por 3-2, jogo que aconteceu neste domingo sem torcida na Vila Belmiro. O que o novo treinador do Santos pode fazer daqui para frente de diferente? Quais jogadores ele vai começar a dar mais oportunidade? Jogadores que não estão sendo aproveitados no Santos e podem ter mais oportunidade com o novo técnico santista. Que esquema tático que ele vai adotar? Quais são suas preferências? Quais as primeiras mudanças, enfim, que pode acontecer no Santos com o Paulo Turra, que nesta segunda-feira assumiu definitivamente a equipe e deve, claro, pensar em mudanças, modificações para a sequência da temporada. O próximo compromisso do Santos é na quinta-feira contra o Blooming pela Copa Sul-Americana, jogo que não vale nada, porque o Santos já está eliminado nessa competição, mas é uma boa oportunidade para fazer testes. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Fique ligado, você está no canal do Wagner Frederico. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações, inscreva-se no canal, claro, né, se você ainda não estiver inscrito. Bom, gente, eu preparei aqui alguns campinhos, modelos de campinhos, imaginando as possibilidades de mudanças que o técnico Paulo Turra pode promover daqui para frente no Santos. Eu vou começar mostrando um campinho aqui, que é, né, basicamente o que o Santos vem utilizando até aqui, né? Vinha utilizando com o técnico Odair Helma, esse primeiro campinho aqui que está em vermelho. Esse é o time base do Santos, né, hoje, time que vinha jogando com o Odair. Ele alterava ali nas laterais, né? O Lucas Pires passou muitos jogos no banco, ele começou a improvisar o Gabriel Inocêncio na lateral esquerda, colocando inicialmente o Natan, depois o João Lucas, e aí ele volta, põe o Lucas Pires na lateral esquerda, o Gabriel Inocêncio na direita. A dupla de zaga tem sido essa mesma, né? Joaquim e Messias, com Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima. Na frente, Mendonça, Marcos Leonardo e Soteldo. Esse tem sido aí um Santos que é um 4-3-3 meio mandrake, né? Um 4-3-3 que variava aí para um 4-2-3-1. Esse era o bagunçado time do Odair Helma, que deixou o Santos mais uma vez numa situação complicada e obrigou a diretoria a demiti-lo. Bom, considerando que o modelo tático do Paulo Turra, modelo que ele utilizou muito no Atlético Paranaense, desde que assumiu como técnico efetivo em janeiro deste ano, considerando que é esse o modelo dele, um 4-2-3-1, né, com 2 volantes, 3 jogadores no meio de campo e mais um jogador, um centroavante adiantado. O que ele poderia fazer? Ele poderia utilizar esse esquema, né, mantendo ali a defesa, a linha defensiva, Luan Dias e Dodi. Por que eu falo Luan Dias? Porque Luan Dias certamente será um dos jogadores que terá mais oportunidade daqui para frente, pelo que eu tenho de informação. Luan Dias, o Sandri, Ângelo, são jogadores que terão mais oportunidades na equipe titular. Então eu imagino aí um time mais ou menos com essa formação, um dos times que serão testados logo de cara. Imagino que ele pode testar o Luan Dias nesse meio de campo, junto com o Lucas Lima, dar uma folga para o Rodrigo Fernandes, que, na minha opinião, não está justificando a sua condição de titular. Na frente, colocando o Ângelo no lugar do Mendonça, com o Lucas Lima, Soteldo fazendo ali uma linha de 3 na frente dos volantes, e mais à frente o Marcos Leonardo. Essa é a formação preferencial do Paulo Turra, tá? É um 4-2-3-1. 2 volantes, 3 jogadores no meio de campo e um atacante mais adiantado. Ele pode usar essa mesma formação e utilizando outros jogadores. Por exemplo, ele pode colocar o Kedison na lateral esquerda, que é um garoto, ele pode testar, né? Num jogo como esse de quinta-feira, por exemplo, seria uma boa ele dar oportunidade para um jogador que está ali na base do Santos, um garoto que veio da base, se destacou na base, tem 18 anos. O Santos tem ali um problema sério de laterais, nenhum dos laterais, nem do lado direito, nem do lado esquerdo, dá para chamar de titular absoluto, né? Esses jogadores estão jogando mais, o Gabriel Inocêncio e o Lucas Pires, porque
não tem muita concorrência. Mas não tem hoje um jogador lateral no Santos que você fala, esse é titular absoluto, ninguém mexe. Isso, infelizmente, não acontece. Então, uma boa oportunidade para o Paulo Turra testar aí esse garoto, por que não? Né? E aí, no meio de campo, a outra possibilidade que ele tem é colocar, em vez do Lucas Lima, ele testar aí o Luan Dias como esse cara da armação, colocar o Sandri e o Dodi de volantes, Mendonça e Ângelo do lado esquerdo, deixando aí o Soteldo do banco. Né? É uma possibilidade. São testes que ele pode fazer. E o Marcos Leonardo lá na frente. Outra possibilidade é um 4-4-2. Né? É o esquema preferido da torcida hoje. Né? Por quê? Porque o Santos tem demonstrado aí muitas carências no meio de campo, então a torcida imagina aí um meio de campo que com um meio de campo mais preenchido, o Santos possa ter pode melhorar seu desempenho. Né? Existe realmente um problema sério no meio de campo do Santos, um buraco ali entre os volantes, o meia, o Lucas Lima e os atacantes. Existe realmente um problema sério. E aí, quem sabe, utilizando um 4-4-2, que seria mais ou menos assim, né? Ele poderia colocar o Sandri, o Dodi, o Luan Dias e o Lucas Lima. Seriam dois jogadores de boa saída de bola, Sandri e Dodi, e o Luan Dias e o Lucas Lima mais responsáveis pela armação da equipe, com Marcos Leonardo e Soteldo lá na frente. Essa seria uma alternativa para um 4-4-2. Outra alternativa para um 4-4-2 seria essa aqui, ó. Um 4-4-2 com algumas mudanças de peças, né? Em vez do Sandri, o Luan Dias, Soteldo e Ângelo. Eu gosto dessa formação com o Ângelo fazendo ali um falso homem de meio de campo, porque isso facilita uma variação para um 4-3-3, com o Ângelo abrindo, o Soteldo centralizando e dando oportunidade para o David. Eu acho que o David vai voltar a ter mais oportunidades com o Paulo Turra, até porque o Marcos Leonardo certamente vai ser vendido nessa janela. Então o David pode começar a ser mais utilizado daqui para frente. Coloquei de novo ali o Kevson, que é um jogador que eu acho que ele vai observar. Né? Na zaga não tem muitas alternativas. Né? O Maicon foi embora, o Luiz Felipe tem problemas físicos, não dá para você confiar a posição de titular para o Luiz Felipe. E você tem aí também jogadores, outras alternativas, como o Alex, por exemplo, que está sem ritmos, está voltando ainda. Pode ser que tenha mais oportunidade daqui para frente. O Alex que passou por um problema de contusão. Pode ser que ele tenha daqui para frente mais oportunidade, mas por enquanto eu acho que a aposta vai ser mantida em Joaquim e Messias. Marcos Leonardo e David na frente. O que vocês acham dessa dupla de ataque, hein? Imaginando aí um esquema com Ângelo e Soteldo. É um time bastante ofensivo esse, né? Tirando aí o Lucas Lima da equipe, deixando Soteldo e Ângelo mais centralizados. Né? É um modelo que dá muita movimentação. Com intensidade e movimentação poderia funcionar. Porque tanto o Ângelo quanto o Soteldo, eles fazem as duas funções. Eles podem ser atacantes de beirada de campo, de velocidade, atacante de beirada, como podem ser homens de assistência, de último passe. Tanto um quanto o outro tem qualidade para fazer isso. Se os dois se empenharem na marcação, se houver intensidade, se houver aproximação, se houver um time organizado, de repente pode funcionar. Porque aí você tem a variação, né? Ora o Ângelo abre, Soteldo centraliza, ora o Soteldo abre, o Ângelo centraliza, muita movimentação ali do Marcos Leonardo e do David, com a presença do David, um jogador mais agudo, facilita para o Marcos Leonardo, ele não fica tão isolado. Eu acho que seria um 4-4-2 interessante. Você podia também mudar aí, tirar um Ângelo ou um Soteldo e colocar um Lucas Lima Só que aí você vai perder um pouco de movimentação. Outra opção é essa aqui, é um 4-4-2, mas diferente. É um 4-4-2 com losango, deixando ali o Dodi como primeiro volante, dois meias abertos, né? Lucas Lima de um lado, Luan Dias do outro,
e o Ângelo centralizando, com o Marcos Leonardo e Soteldo na frente, o Ângelo centralizando e alternando também. Nessa formação ele pode variar para um 4-3-3. O Ângelo centralizado, quando ele quiser atacar com 3, o Ângelo abre, né? E aí o time vira aí um 4-3-3, alterna aí para um modelo mais parecido com o modelo que vem atuando até aqui. Aí tem aí a volta do Lucas Pires, que pode ser, né? Ele vai testar, né? Certamente ele vai passar aí a semana fazendo testes, vai utilizar esse jogo do Blooming, imagino eu, para fazer testes, deveria utilizar. Mas e aí, qual, na opinião de vocês, a formação mais adequada? Ou, de repente, vocês têm aí uma outra formação na cabeça, com outros jogadores que, na opinião de vocês, deveriam receber mais oportunidade? Aqui eu coloquei 3 jogadores, basicamente, 4, né? Que eu entendo que terão mais oportunidades com o Paulo Turra. O Kevson, porque ele precisa testar novas opções de laterais, o Luan Dias, o Sandri e o Ângelo. Eu acho que esses 4 jogadores vão ter mais oportunidades daqui para frente. Claro, outros terão também, mas eu imagino que esses 4 estão aí com mais possibilidade de serem aproveitados daqui para frente. Principalmente o Ângelo, o Sandri e o Luan Dias. Esses 3 jogadores certamente vão ganhar mais oportunidade com o Paulo Turra. Tem também o Lucas Braga, não coloquei ele em nenhuma escalação aí, porque o Lucas Braga ele tem um problema no pubis, ele joga um tempo, aí tem que parar de novo, parece que a contusão dele, né, tá difícil de ser tratada no Santos, né, tanto que saiu a informação, e é fato, é real, de que ele procurou outro médico fora do clube, ele procurou um ex-médico do clube, que já trabalhou no clube, mas não está mais, ele confia nesse médico, esse médico deu a ele um diagnóstico diferente do que o Santos tem dado, enfim, há uma confusão, esse assunto aí deu muita polêmica dentro do Santos, por isso que eu não coloquei o Lucas Braga como opção. Eu acho o Lucas Braga, taticamente, um jogador interessante. Num time bem ajustado, ele pode funcionar, porque ele é um jogador que marca, que tem muita aplicação, que tem intensidade, e é um jogador que tem as suas deficiências, mas ele tem drible, é um jogador que consegue romper linhas, ele não é um jogador que marca gols, não é um jogador que tem boa qualidade de finalização, mas é um jogador que tem outras qualidades, como essas que eu falei, a intensidade, marcação, velocidade. É um jogador que ajuda muito no esquema tático e também a romper linhas. Não é um jogador só de passe, de troca de passe, é um jogador agudo. Mas, infelizmente, está com esse problema no pubis aí, hora joga, hora não joga, hora tem que ficar parado, né? Vamos ver como é que será, o que será do Lucas Braga daqui para frente. Também existe, claro, a possibilidade de ele ser negociado. Existem mercados alternativos que têm interesse aí no futebol do Lucas Braga, né? Estou falando de China, estou falando de Japão, mundo árabe. Ele já recebeu sondagens desses lugares e pode ser que nessa janela internacional ele também vá embora, assim como o próprio Marcos Leonardo, né? Por isso que eu acho que o David... Aliás, eu não falei do David, né? David é o quinto jogador que deve sim receber mais oportunidade também, especialmente porque ele deve virar titular do Santos, caso o Marcos Leonardo seja vendido e o Santos não traga nenhum outro jogador para a posição. O Santos vai procurar, mas não sei se vai conseguir, e o David certamente vai brigar por posição. Então, resumindo aqui, gente, os jogadores que eu acho que terão mais oportunidade com o Paulo Turra, voltando aqui para vocês, serão esses aí. O Kevson vai ser melhor testado pela carência de laterais, o Sandri, o Luan Dias, o Ângelo e o David. Acho que esses 5 jogadores vão ter mais espaço agora com o Paulo Turra. E eu acho que o que vai acabar predominando, né, na minha opinião, são esses esquemas aqui, né?
num 4-2-3-1. Esse que eu coloquei aí como opção, né? O Ângelo, Lucas Lima e Soteldo, Marcos Leonardo na frente, Dodi, Luan Dias. Eu acho que esse é um time bem interessante, dentro aí da filosofia de jogo, da preferência, né, de esquema tático do Paulo Turra. Tem essa outra opção aqui, com Mendonça, Luan Dias, Ângelo na esquerda, saindo Soteldo, entrando o Sandri, né, o Luan Dias de meia, no lugar do Lucas Lima, e o Kevson ali, né, uma oportunidade, recebendo uma oportunidade. São essas aí as opções, né, que eu imagino que serão mais testadas, tanto em esquema tático, como em jogadores. Acho que são 5 jogadores que eu acho que terão daqui para frente mais oportunidades com o Paulo Turra, né? Repetindo, Kevson, Sandri, Luan Dias, Ângelo e David. Né? Dentro de uma formação aí, que eu acho que vai ser essa mesmo, um 4-2-3-1, eu acho que o Santos começa a mudar por aí, né? Uma formação desse tipo e com a entrada de algum desses jogadores, especialmente Ângelo e Luan Dias. Acho que esses jogadores de cara já vão conseguir aí um espaço na equipe titular do Santos. Tá certo, gente? É isso que eu tinha para falar para vocês. Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Dê sugestão, né? Dê sugestão de times, se vocês não concordaram com nenhuma formação dessa, com esses jogadores que eu acho que tem que ter mais oportunidade, que vão ter mais oportunidade. Vocês têm outros nomes que vocês aproveitariam, né? Isso imaginando, claro, o elenco que o Santos tem hoje na mão. Pode ter muitas mudanças, como eu disse, jogadores que podem sair, que devem sair, como Marcos Leonardo, até o próprio Ângelo, Lucas Braga e outros que devem chegar certamente saindo desses jogadores. O Santos vai comprar, vai repor essas peças certamente, até porque precisa, né? Precisa. Legal, gente. Vou ficando por aqui. Deixa aí nos comentários as opiniões de vocês, tá bom? Grande abraço a todos. Peço mais uma vez que se inscrevam no canal se não estiverem inscritos ainda. Ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo, deixe seu like, isso ajuda bastante o canal a crescer. Tá certo, gente? Grande abraço a todos. Valeu e até mais.